Fala, minha galera, tudo beleza? Como você está? Como você está aí na véspera da nossa prova? Espero que esteja tranquilo, né? Se preparando aí, fazendo essa fase de lapidação para a sua prova que já se avizinha. E vamos hoje bater um papo bacana aqui, uma horinha de bate-papo na nossa aula pré-munição, tentando aí, obviamente, focar naqueles temas que tenham a maior probabilidade de aparecer na sua prova de segunda fase do exame de ordem, tá bom? Vamos então começar esse passeio e o primeiro tema que nós vamos analisar é a desconsideração. Desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. O que é a desconsideração? A desconsideração é uma medida excepcional e episódica. Medida excepcional, medida episódica, através da qual o patrimônio dos integrantes de uma determinada pessoa jurídica passará a responder por dívidas da respectiva pessoa jurídica. Então, a medida excepcional, a medida episódica, através da qual eu dizia, o patrimônio dos integrantes de uma determinada pessoa jurídica passará a responder por dívidas da respectiva pessoa jurídica. Como é consabido, senhores, como é consabido, a pessoa jurídica, a partir do momento em que ela adquire a sua personalidade jurídica, ela passa a ter uma personalidade própria, não é verdade? Ela passa a ser uma atriz principal do sujeito. Ela passa a ter uma personalidade separada dos seus integrantes. Desta maneira, a pessoa jurídica, tendo a sua personalidade própria, passará a atuar livremente na prática de atos da vida civil. Ela vai contratar, ela vai ser contratada, ela terá créditos, ela terá débitos, ok? E sobre os seus eventuais débitos, ela responderá com seu patrimônio próprio de empresa. Eu, por exemplo, estou aqui agora como contratado no SES, Complexo de Ensino Renato Saraiva. Uma pessoa jurídica devidamente registrada com a sua personalidade jurídica. Após a minha prestação de serviço, eu terei direito a uma remuneração. Se o SES não me pagar, eu irei ajuizar uma ação contra o SES. A priori, os integrantes do SES, os sócios do SES, não respondem pelas dívidas do SES. E o inverso também é verdadeiro. A priori, o SES não vai responder pela dívida do seu sócio. Entretanto, eu dizia, essa ideia de separação, independência, autonomia, obviamente, não é uma ideia absoluta. Claro que não. Não é uma ideia absoluta. De modo que, eventualmente, o patrimônio dos integrantes de uma determinada pessoa jurídica poderá ser atingido por dívidas da respectiva pessoa jurídica. Isso pode acontecer de forma excepcional, de forma episódica. Perceba o seguinte, se isso acontece de forma episódica, isso quer dizer que vai acontecer apenas naquele determinado episódio, apenas naquela determinada situação. Ora, se é episódico, acontece apenas naquele determinado episódio, apenas naquela determinada situação, obviamente que a desconsideração não gerará a extinção da pessoa jurídica. Não. Desconsiderar não levará à extinção da pessoa jurídica. É por isso que na sua prova você não deve confundir desconsideração com despersonalização. Porque despersonalizar significa retirar a personalidade. E retirar a personalidade significa fazer a extinção da pessoa jurídica. E não é isso que acontece. Quando você desconsidera, eu dizia, você desconsidera apenas naquele caso concreto, apenas naquela situação concreta. Trata-se de algo episódico. Além de ser episódico, eu dizia, essa desconsideração é excepcional.
E se ela é excepcional, se fazem necessários, então, a presença de requisitos. Requisitos para esta desconsideração, que estão estampados na hipótese do Código Civil, no artigo 50. O artigo 50 do Código Civil, ele nos indica os requisitos necessários para a desconsideração. O primeiro requisito é que eu tenha um pedido expresso. Pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito. Então, pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito. Soma-se a isto e, segundo requisito, o abuso da personalidade. Abuso da personalidade, que pode ser através de uma confusão patrimonial ou por um desvio de finalidade. Confusão patrimonial, eu dizia, ou desvio de finalidade. Então veja lá, para que eu tenha a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro requisito, um pedido expresso, feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito, ok, somado ao abuso da personalidade, seja mediante confusão patrimonial ou seja mediante desvio de finalidade. Olha só, os requisitos da desconsideração, estampados no artigo 50 do Código Civil, eles merecem interpretação restritiva. Interpretação restritiva. Então você não precisa de nada além, nem nada aquém do que está na sua tela. Nada além, nem nada aquém do que está na sua tela. Eu digo isso para você tomar cuidado com algumas pegadinhas de prova. Por exemplo, seria viável o juiz desconsiderar de ofício? Não, não dá. Não dá para o juiz desconsiderar de ofício, porque o Código Civil exige, está aí o primeiro requisito, que tenhamos um pedido expresso. Tem que ter um pedido expresso. Então não dá para o juiz desconsiderar de ofício. Segunda dúvida. Para que haja desconsideração, se faz necessário o encerramento das atividades da pessoa jurídica? Não. Não precisa encerrar as atividades. O legislador civilista não exige encerramento das atividades. Ele exige apenas confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Perceba o seguinte, a doutrina, bem como a jurisprudência, olhando para o artigo 50 do Código Civil, nos informa que esse artigo 50, ele acaba por adotar uma teoria maior e objetiva. Teoria maior e objetiva. Maior e objetiva. Maior por quê? Maior porque o legislador civilista exige mais requisitos do que os demais diplomas legislativos. Ora, se é maior porque ele exige mais requisitos do que os demais diplomas legislativos, obviamente que no Código Civil é mais difícil desconsiderar. Então, se eu tenho que cumprir mais requisitos, é mais dificultoso desconsiderar no Código Civil. Beleza. Além de maior, a minha teoria será o quê? Objetiva. Objetiva por quê? Porque eu não preciso nem de culpa e nem de dolo. Veja que o Código Civil, o legislador civilista, em nenhum momento lhe exige culpa ou dolo. Então, nós adotamos uma teoria maior, mais requisitos, mais difícil de desconsiderar, e objetiva, porque não exigimos nem culpa nem dolo. Beleza. Veja, o que eu preciso então é que tenha um pedido expresso, que pode ser feito pela parte, seja parte autora ou parte ré, ou pode ainda ser feito pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito, ok? Somado ao abuso da personalidade, que pode ser uma confusão patrimonial, tá? O que é uma confusão patrimonial? É quando se mistura o patrimônio da pessoa física com o da pessoa jurídica. É aquele sujeito que tem em nome da empresa bens de uso pessoal,
a casa dele de praia, por exemplo, tá? O carro dele de passeio, por exemplo, age em confusão patrimonial ou desvio de finalidade. O cidadão abre uma pessoa jurídica com a finalidade A, mas executa, na verdade, uma finalidade Z. Estes são os requisitos necessários. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, vem cá, seria correto, então, eu carregar comigo para a minha prova que o ordenamento jurídico brasileiro, ele é partidário de uma teoria maior da desconsideração? Sim ou não? Não. Não. Quem adota a teoria maior da desconsideração é o Código Civil, não é o ordenamento jurídico brasileiro. Até mesmo porque há várias leis esparsas, leis especiais, que não adotam uma teoria maior, mas sim adotam uma teoria menor, tá? O paralelo aqui interessante para a nossa prova, porque está no nosso conteúdo programático, é com o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 28, parágrafo 5º, quem adota uma teoria menor? O CDC, ele adota, eu dizia, uma teoria menor da desconsideração. Ele adota uma teoria menor da desconsideração porque o CDC nos diz que para desconsiderar, basta que a pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento de valores. Então, lá no CDC, para que eu tenha desconsideração, basta que a pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento de valores. Só isso. Lá no CDC, menos requisitos. Lá no CDC, mais fácil desconsiderar. Então, perceba, caiu na tua prova, seja na peça prática profissional, seja em uma das questões, o tema desconsideração, a primeira coisa que você deve fazer é identificar, situar, se a questão diz respeito a uma desconsideração dentro do Código Civil, ou se a questão diz respeito a uma desconsideração em uma relação de consumo. E a partir daí, então, trazer a base legal. Ou o artigo 50 do Código Civil, teoria maior, ou o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, teoria menor. Então você tem que ficar ligado aí nessa situação. Beleza? Lhe chamo a atenção ainda que o CPC, artigo 133 e seguintes, então CPC, artigo 133 e seguintes, inovando a legislação processual pretérita, trouxe uma novidade que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Então, incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. O que é este incidente? Na lógica do CPC, na literalidade do CPC, este incidente é um novo mecanismo de intervenção de terceiros. Então, trata-se de um novo mecanismo de intervenção de terceiros, ok? Esse novo mecanismo de intervenção de terceiros, ele objetiva dar contraditório, ele objetiva dar devido processo legal. Então, ele quer dar contraditório, dar devido processo legal à desconsideração. Ok. Como é que se instaura o incidente? O CPC nos diz, seguindo inclusive aqui no particular, o próprio Código Civil, nos diz o CPC que este incidente ele será instaurado através de um pedido expresso. Então, ele será instaurado, eu dizia, através de um pedido expresso. Pedido expresso este que pode ser feito pela parte ou pelo Ministério Público quando couber intervir no feito. Então, vai ser necessário um pedido expresso, eu dizia, feito pela parte ou pelo Ministério Público quando couber intervir no feito. Fez o pedido expresso, vai ser instaurado o incidente. Mas aqui o CPC, no mesmo artigo 133, agora no parágrafo 2º, nos traz uma importante notícia legislativa. Qual é a importante notícia? É que esse pedido de desconsideração pode ser de desconsideração direta, que é a via clássica,
que é aquela que sai da pessoa jurídica para atingir a pessoa física, mas pode ser também de desconsideração inversa. Inversa, indireta, na contramão, saindo da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Nós temos estas duas possibilidades. Desconsideração direta como desconsideração inversa. A desconsideração inversa já era abraçada pela doutrina e pela jurisprudência há muito tempo, tá? Há muito tempo que doutrina e jurisprudência abraçava a desconsideração inversa. Mas é apenas com o novo Código de Processo Civil, é apenas com o novo CPC que ela ganha positivação. Ela é muito usual, muito corriqueira nas demandas familiares. Foi até objeto de um dos nossos simulados, tá? Imagine você que o Paulo é casado com a Luana. E Paulo tem uma pessoa jurídica. Paulo é casado com a Luana. Paulo tem uma pessoa jurídica. E Paulo percebe que o relacionamento se encaminha para o seu final, se encaminha para o seu divórcio. Paulo, então, ele querendo burlar a ameação de Luana, lesionar a Luana na divisão dos bens, para de fazer aquisições em nome da pessoa física dele, Paulo, e passa a fazer aquisições apenas em nome da pessoa jurídica, em clara confusão patrimonial. Paulo adquire, por exemplo, em nome da pessoa jurídica, o imóvel de veraneio, que ele utiliza para lazer. Paulo adquire, por exemplo, em nome da pessoa jurídica, o carro de passeio dele. Veja, ele vai agindo em confusão patrimonial, para que, no momento do divórcio, Luana seja prejudicada. Afinal de contas, Luana teria, em regra, direito à ameação de 50% dos bens, mas se nada estiver em nome de Paulo, Luana, obviamente, vai ter a sua ameação esvaziada. Nessa linha de pensamento, Luana pode pedir a desconsideração da pessoa física de Paulo para atingir a pessoa jurídica. Ela pode fazer esse pedido expresso, arguindo justamente a confusão de patrimônio. A confusão patrimonial estabelecida por Paulo com base no artigo 50 do Código Civil. Beleza. Este incidente de desconsideração, nos diz o artigo 134 do CPC, 134, ele tem um cabimento bastante largo, tá? 134 nos diz que pode ser em qualquer fase do processo de conhecimento, pode ser no cumprimento de sentença, pode ser na execução fundada em título extrajudicial. Então ele tem um cabimento bastante alargado. Obviamente que o mesmo 134 nos diz que o incidente não vai ser necessário acaso todos estejam figurando no processo desde o seu ajuizamento. Então, se todos já figuram lá no processo desde o seu ajuizamento, desde o início da ação, o incidente não é necessário, porque o que o incidente quer é dar contraditório, é dar devido processo legal. Se todos já estão lá desde o ajuizamento, obviamente já houve contraditório, obviamente já houve devido processo legal. Beleza. Instaurado o incidente, artigos 134 e 135, o juiz vai suspender o processo principal, ele suspende o processo principal e ele vai voltar os olhos ao incidente, tá? Então ele suspende o processo principal, ele volta os olhos ao incidente, vai dar contraditório devido processo legal. Em qual prazo? 15 dias úteis. Então vai dar contraditório, vai dar devido processo legal no prazo de 15 dias úteis. 15 dias úteis lá para dar contraditório devido processo legal, recebe a resposta do incidente e ele vai verificar se a hipótese é ou não é de designação de audiência. Afinal de contas, a audiência só se fará necessária acaso haja prova oral a ser produzida. Realizada a audiência, ou não realizada, se não for necessário, o juiz decide. E a decisão, ela é atacável por recurso de agravo. Ela está lá no rol taxativo
das decisões agraváveis, tá? Se for, inclusive, uma decisão proferida por um relator em um tribunal, o 136 nos diz que ela será combatida através de agravo interno. Beleza. Chama a atenção de vocês que este incidente, artigo 1062 do CPC, se aplicará, inclusive, nos processos de competência do juizado, tá? Então, ainda que o processo tramite lá no juizado, o incidente também terá aplicação. Beleza? Vimos então o nosso primeiro tema, o tema da desconsideração. Tema muito importante, né? Pode pintar na peça prática profissional, pode pintar em uma das questões, pode pintar como questão de direito civil, de direito do consumidor ou até mesmo de direito processual. Então veja que é uma revisão aqui de um tema que é um tema chave, porque pode aparecer em várias passagens da sua prova. Ok. Vencido o tema aí, desconsideração, avanço para tratar de um outro tema que vem sendo muito cobrado nas provas de segunda fase, que é o tema alimentos, tá? Tema alimentos, vamos dar aí um pulinho agora lá no direito das famílias e vamos falar sobre o nosso tema alimentos. Afinal, o que é que eu devo entender por alimento? O que é que são os alimentos? Alimento é tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida digna, tá? Então, alimento é tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida digna. Veja que não é apenas o de se comer propriamente. Claro que não. Vai envolver também habitação, vestuário, lazer. Tudo aquilo que for necessário para a vida digna adentrará no conceito de alimentos. Quando nós falamos de alimentos, aqui na seara do direito das famílias, estes alimentos se subdividem basicamente em duas espécies. Alimentos naturais, está lá no 1694, e alimentos necessários. Está lá também no 1694, mas agora no seu parágrafo 2º, e está lá no 1704. Então, estes alimentos basicamente se subdividem em duas modalidades: alimentos naturais e alimentos necessários. Beleza. Os alimentos naturais são a grande regra geral. Grande regra geral. Porque objetivam os alimentos naturais, nessa regra geral, manter não apenas a vida, mas também uma condição, um padrão social. Então, quando o juiz defere o pensionamento alimentar, com base nos alimentos naturais, mais do que a manutenção da vida, ele deseja manter um padrão social. Mais do que a manutenção da vida, ele deseja manter uma condição social. É aqui que você compreende aqueles pensionamentos alimentares que são um pouco mais rechonchudos, né? Um pouco mais gordinhos. Por exemplo, a Stephanie Brito, quando se divorciou do Alexandre Pato, conseguiu lá uma condenação de alimentos contra o Pato no valor de R$50 mil mensais. Nossa, professor, R$50 mil mensais? A Stephanie tão magrinha, né? Ela consome R$50 mil por mês de alimentos? Perceba, o pensionamento aí não é apenas da alimentação propriamente, mas tudo aquilo que for necessário à manutenção da vida. Tudo aquilo que for necessário à manutenção da vida e uma condição de um padrão social. Lembrando que a Stephanie largou o emprego dela na Rede Globo, se mudou para Itália, vivia com o Pato, né, em uma condição social altíssima, frequentava os melhores restaurantes da Itália, viajava internacionalmente para cima e para baixo. Isso tudo foi considerado. Mas além de naturais, segundo o Código Civil, excepcionalmente, os alimentos podem ser necessários. Os alimentos necessários dizem respeito ao tema culpa pelo término do relacionamento. Explico. O culpado pelo término do relacionamento, em regra, não tem direito a alimentos. Tá? Então, o culpado pelo término do relacionamento, eu dizia, em regra, ele não possui direito a alimentos. Em regra, ele não tem direito a alimentos. Ok.
O culpado pelo término do relacionamento, recorde se você é em casa, é aquele que descumpriu gravemente um dos deveres matrimoniais e tornou insuportável a continuidade da vida conjugal. O clássico exemplo aqui é o da traição. Então, o sujeito ou a cidadã traiu lá o cônjuge, e isso foi descoberto, e a continuidade da vida conjugal se tornou insuportável, se tornou impossível. Em tese, então, o culpado, para penalizá-lo, não vai ter direito a alimentos. É o que diz o Código Civil nos artigos já citados. Ok. Entretanto, apesar da regra geral ser que o culpado não terá direito a alimentos, excepcionalmente é possível que o ordenamento jurídico brasileiro defira alimentos ao culpado. Excepcionalmente pode acontecer, tá? E como é que isso vai acontecer, professor? Pois bem, caso o culpado venha necessitar de alimentos, não tenha parentes em condição de prestá-los e nem aptidão para o trabalho, então se o culpado precisar de alimentos, não tiver parente em condição de prestá-los e nem aptidão para o trabalho, o cônjuge inocente, o traído, poderá ser condenado a pensionar o culpado. Mas aí, meu amigo, ele vai ser condenado a pensionar o culpado apenas em alimentos necessários. Alimentos necessários que são aí um mínimo para a subsistência, tá? Então ele vai ser aí condenado apenas ao pagamento dos alimentos necessários, repito, alimentos necessários que são um mínimo para a subsistência, ok? Então vai ser, eu costumo brincar em aula, né? Só pão e água, não é verdade? Então teremos um pensionamento de alimentos necessários. Beleza? Olha só, os alimentos se dividem, portanto, segundo o Código Civil, basicamente em naturais e necessários. Todavia, algumas outras espécies aí estão sendo tratadas pela doutrina, pela jurisprudência e por legislações especiais. A primeira espécie que eu queria lhe chamar a atenção, pode pintar em sua prova, construção da jurisprudência, inclusive abraçada pelo STJ, são os alimentos transitórios. Alimentos transitórios. Veja, o STJ vem defendendo a ideia de que, na hipótese de alimentos entre cônjuges, entre companheiros, que têm condições para o trabalho, aptidão para o trabalho, que possuem formação profissional, mas que estão fora do mercado de trabalho e precisam de um período para reingressar, estes alimentos serão pagos na modalidade transitória, de forma transitória, durante um determinado período. Aí as decisões mudam o período a depender do caso concreto, 12 meses, 18 meses, 24 meses, tá? Então você tem aí uma variação do período, eu dizia, a depender do caso concreto, e aí que se integram, se enquadram os chamados alimentos transitórios. Beleza? Então, por exemplo, imagine que eu vou me divorciar, minha esposa tem força para o trabalho, ela tem formação intelectual, mas ela está fora do mercado de trabalho. Nós temos uma filha pequena e ela está se dedicando aí aos primeiros anos da nossa filha. Ela precisará de um alimento transitório, alimento por um dado período, até que ela reingresse, até que ela retorne ao mercado de trabalho. Então fique atento, alimento transitório já foi questão de primeira fase, pode pintar na sua segunda fase. Um outro alimento, e esse também já foi cobrado na segunda fase, são os alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos são regulados por lei especial. Lei 11.804 de 2008. Então eles são regulados por lei especial, eu dizia, Lei 11.804 de 2008. E os alimentos gravídicos, que obviamente decorrem do estado de gravidez, né, o nome já diz isso, nos traz dúvidas
relevantes para a nossa prova. A primeira dúvida relevante, inclusive quando este assunto foi cobrado na prova, é quem tem a legitimidade ativa para pleitear os alimentos gravídicos. Certa feita caiu uma peça prático-profissional e muita gente ficou na dúvida se deveria ajuizar a ação em nome da mulher gestante ou em nome do nascituro. Perceba, a tua prova ela é legalista. Você deve seguir a lei. E a Lei de Alimentos Gravídicos, no seu artigo de número 1, no seu artigo 1º, nos informa que a ação ela deve ser ajuizada em nome da mulher gestante. Mulher gestante. Eu tenho conhecimento, eu sei, que há larga doutrina defendendo que a ação deveria ser ajuizada em nome do nascituro. Eu sei disso, mas para a sua prova, você deve seguir o texto legislativo. E o texto legislativo nos diz que a ação deve ser ajuizada em nome da mulher gestante. Beleza. Essa mulher gestante vai ajuizar a ação contra quem, professor? Contra o suposto pai. Artigo 6º da lei. Contra o suposto pai, porque a lei nos diz que o juiz condenará com base em indícios da paternidade. E aqui, obviamente, os mecanismos probatórios são os mais variados, né? Em especial, conversas via aplicativo de WhatsApp, inbox, em redes sociais, fatos ali que tragam aos autos a comprovação de que houve a relação sexual, efetivamente. Beleza. Então, a ação vai ser ajuizada, eu dizia, contra o suposto pai. Ok. Qual vai ser o objeto do pedido dos alimentos gravídicos? O meu pedido, professor, de alimento gravídico, que englobará o quê? Artigo 2º da lei. O artigo 2º da lei, que traz um rol, inclusive, é exemplificativo. Porque diz lá alimentação especial, vestuário, consulta médica, traz uma série de situações e no final coloca e tudo aquilo que o juiz considerar pertinente. Ou seja, o objeto é exemplificativo. O que você deve ficar atento aqui é que, obviamente, que o suposto pai, ele vai ser condenado a pensionar. Claro, lógico, mas nos lembra o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Alimentos Gravídicos, que esse suposto pai vai ser condenado a pensionar, mas também deveremos considerar a participação materna. Claro. Segundo o binômio, necessidade, possibilidade. Se o pai tem uma possibilidade financeira maior, ele vai contribuir com mais. Se a mãe tem uma possibilidade financeira maior, ela vai contribuir com mais. Beleza. Uma vez havendo o nascimento da criança, uma hora nasce, né? Os alimentos gravídicos, nos diz o artigo 6º, serão automaticamente convertidos em alimentos regulares. Então, converteríamos os alimentos gravídicos de forma automática, eu dizia, em alimentos regulares. Haverá uma conversão automática, tá? E aí, meu amigo, essa conversão acontecerá, os alimentos serão pagos lá mês a mês, até que alguém peça a sua revisão. Pode ser a mãe pedindo a revisão para mais, ou o pai, que pode até pedir um DNA, uma negatória de paternidade, uma revisão para menos, ou uma exoneração. Aí o caso concreto dirá. Sob o ponto de vista procedimental, o artigo 7º da norma, então, sob o ponto de vista procedimental, o artigo 7º da norma indica que o prazo de resposta da demanda será de 5 dias. Então, prazo de resposta da demanda, eu dizia, será de 5 dias, tá? Veja que nós temos um prazo aí especial para a resposta da demanda, um prazo mais curto, até porque o objetivo é que o pensionamento se dê durante a gestação, durante o período gestacional. Então, a gente encurta o prazo de resposta para atender a este intento. No que tange aos demais temas, o artigo 11 da lei nos diz que devemos aplicar supletivamente
o Código de Processo Civil e devemos aplicar ainda supletivamente a Lei de Alimentos. Beleza. Mas, professor, estes alimentos, e aí falo não só do alimento gravídico, falo dos alimentos de uma maneira geral. Estes alimentos, Luciano, eles serão fixados de qual forma, de qual maneira? Os alimentos serão fixados levando em consideração um binômio. Qual é o binômio? Necessidade, possibilidade. A possibilidade, que alguns autores chamam de capacidade. Necessidade, possibilidade. A possibilidade, que alguns autores chamam de capacidade. É a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Beleza. Porque não dá, como se diz aqui na Bahia, para cobrir um santo e descobrir outro, tá? O menino tem necessidade de 5 mil reais por mês. Ok, e o pai tem possibilidade de pagar 5? Então vamos verificar o binômio necessidade e possibilidade. Justo por isso que a decisão de alimentos, artigo 1699, a qualquer tempo poderá ser revisitada. Ela poderá ser revista, tá? Então, a qualquer tempo, eu posso revisitar, a qualquer tempo, eu posso rever a decisão de alimentos. Está lá no 1699. Se houver uma alteração na necessidade, se houver uma alteração na possibilidade, sempre será possível a ação revisional de alimentos para revisar o valor, ou eventualmente até mesmo uma ação exoneratória dos alimentos para exonerar o pensionamento. Beleza? Ok? Ainda aí nos alimentos. Luciano, sob o ponto de vista do direito civil, quem são os sujeitos obrigados a pagar alimentos? Então, quem são os sujeitos obrigados a pagar alimentos? Contra quem eu irei ajuizar a minha ação de alimentos? Beleza. Veja só. A sua ação de alimentos, ela pode ser ajuizada contra o cônjuge, ou se você preferir também o companheiro, né? Porque a hipótese pode ser de união estável, ou ela pode ser manejada em razão do parentesco. Então ela pode ser ajuizada contra o cônjuge, se você preferir o companheiro, ou ela pode ser manejada em virtude do parentesco. Se é contra o cônjuge ou companheiro, não haverá aqui grandes discussões, não é verdade? Não temos aqui grandes discussões. Você vai ajuizar a ação contra o seu cônjuge ou contra o seu companheiro. Necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga. Os alimentos serão possivelmente transitórios, como nós já vimos aqui. Tá tranquilo. Beleza. Mas, professor, e se eu for ajuizar uma ação de alimentos tendo por base o parentesco? Contra quem eu ajuizarei? O legislador civilista, então, artigos 1696 a 1698, 1696 a 1698, nos traz um rol preferencial, tá? Nos traz um rol preferencial. Ascendentes, descendentes e os colaterais de segundo grau, que são os irmãos. Lembrando que na ascendência, o mais próximo prefere ao mais remoto. Na descendência também, o mais próximo preferirá os mais remotos. Então, se eu vou ajuizar uma ação de alimentos fundada no parentesco, eu vou seguir esse roteiro aí, essa linha de preferências. Vou começar na ascendência, e na ascendência o mais próximo prefere ao mais remoto. Beleza? Depois eu avanço a descendência, e na descendência o mais próximo prefere ao mais remoto. Beleza? E eu fecho na colateralidade de segundo grau, que é o irmão. Cuidado na prova. Veja, não há obrigação alimentar entre parentes colaterais de terceiro grau. O parente colateral de terceiro grau é o tio e o sobrinho. Tio e sobrinho não são devedores de alimentos entre si. Ok. Na mesma linha de pensamento, não há obrigação alimentar
entre colaterais de quarto grau. Não tem. Os primos não são devedores de alimentos entre si. A situação acaba aqui no irmão, no colateral de segundo grau. Essa ordem de devedores, que você verifica aí na sua tela, é uma ordem subsidiária. Ordem subsidiária é uma ordem preferencial. Em qual sentido, professor? Veja, se eu for ajuizar uma ação de alimentos, primeiro eu vou ajuizar contra meus pais. Se meus pais não puderem pagar, ou apenas podem pagar parte do valor, com base no artigo 1698, 1698 do Código Civil, eu vou chamar a integrar a lide o subsequente, que são os avós. Então eu tenho uma ordem de preferência. Nessa linha, inclusive, é que se coloca a recente súmula 596 do STJ. Súmula 596 do STJ, a qual sinaliza que os avós apenas pagarão alimentos na impossibilidade total ou parcial dos pais. Lógico, porque a ordem é subsidiária. Se os avós não puderem, bisavós, tataravós, não tem ninguém. Filhos, depois netos, bisnetos, não tem ninguém, irmão. Sempre com essa ordem subsidiária e essa obrigação também complementar, sendo possível serem chamados a integrar a lide os subsequentes. Beleza? Olha só, se na tua prova cair uma questão de um pedido de alimentos de um filho em face de um pai, que costuma ser a regra prática, tá? Na prática, o que nós mais verificamos são filhos pedindo alimentos contra pais. Então, se na tua prova cair essa questão, você tem que tomar cuidado. Cuidado por quê? Porque nessa situação aí de um filho pedindo alimentos contra um pai, nós teremos uma regra binária. Regra binária. Nós temos que observar se esse filho é menor de idade ou se este filho é maior de idade. Então temos uma regra binária, temos que verificar se o filho é menor ou se o filho é maior de idade. Veja, se o filho é menor, os alimentos decorrem do poder familiar. Os alimentos decorrem do poder familiar e a necessidade será presumida. Se o filho é menor, os alimentos decorrem do poder familiar e a necessidade é presumida. Beleza, tá aí. Ninguém em sã consciência vai dizer que uma criança de 3 anos de idade pode trabalhar para se manter. Obviamente que não dá. Então os alimentos são devidos com base no poder familiar, a necessidade é presumida, o que se vai discutir aqui é a extensão da necessidade. Agora, se o filho é maior, os alimentos são devidos com base no parentesco. E a necessidade aqui, ela terá que ser provada. Então aí eu vou ter alimentos com base no parentesco, que eu dizia, e a necessidade, ela tem que ser comprovada. Lógico, claro, né? Então você vai ter que provar a necessidade, porque se ele é maior de idade, em tese, ele tem condições de se manter. O raciocínio colocado aí na sua tela é o que fundamenta a ideia da súmula 358 do STJ. Porque perceba, a maioridade, por si só, não vai gerar a extinção dos alimentos. Não. A maioridade, por si só, não vai gerar, eu dizia, a extinção dos alimentos. Obviamente que não. O que muda é o fato gerador. Sai do poder familiar, vai para o parentesco. Então esse papo de que, meu filho bateu 18 anos de idade, vou parar de pagar alimentos. Balela! Você não pode parar de pagar alimentos porque ele atingiu a maioridade. Não há uma extinção da obrigação alimentar nessa circunstância. Não haverá, ok?
o que você terá ali nessa circunstância é apenas a possibilidade de requisitar a paralisação da obrigação mediante contraditório nos mesmos autos ou em autos apartados, porque agora o teu filho, que se tornou maior de idade, vai ter que comprovar a necessidade dos alimentos. O STJ vem trabalhando com a ideia de que se ele ainda está fazendo curso de graduação ou curso técnico até 24, 25 anos de idade, essa necessidade, na verdade, ela seria estendida. Beleza? Ainda nos temas de análise aí, vimos um tema da parte geral, na verdade, vimos um tema do direito das famílias, ok? E vamos verificar agora um tema do direito sucessório, uma posta em sucessões aqui. Vamos falar da indignidade e da deserdação. Indignidade e deserdação. O que é que eu devo entender por indignidade? O que é que eu devo entender por deserdação? Tanto a indignidade como a deserdação são sanções civis, tá? Então, tanto a indignidade como a deserdação, eu dizia, são sanções civis. Beleza. São situações em que o sujeito teria capacidade para suceder, mas, por conta de uma sanção civil, não sucederá. Eu vou começar falando da indignidade. A indignidade é um instituto mais amplo. Mais amplo por quê, Luciano? Porque ela se aplica tanto à sucessão legítima como à sucessão testamentária. Então temos na indignidade o instituto mais aberto, o instituto mais amplo, porque vai se aplicar, eu dizia, tanto a legítima como a testamentária. Beleza. Esta indignidade, ela acontecerá acaso o herdeiro, acaso o legatário incorra em uma das condutas do artigo 1814. Condutas atentatórias à ética. Condutas que gerarão o sujeito declarado como indigno. Quais são as condutas? Houver sido autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa cuja pessoa a sucessão se tratar, ou seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. O inciso 1 é o mais famoso de todos, é o caso da Suzane Ristoff, que foi partícipe do homicídio contra os pais e por isso foi excluída da sucessão. Segue lá o 1814, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrer em crime contra a sua honra, ou do seu cônjuge ou do seu companheiro. Segue lá, que por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por ato de última vontade. São todas situações em que você verificará a indignidade. Como é que essa indignidade, Luciano, ela vai ser declarada? De qual maneira? O artigo 1815, o artigo 1815 nos diz que a declaração de indignidade, ela demanda um processo, uma ação. Professor, se cair lá como peça prático profissional, qual é o nome dessa ação? Ação de indignidade, tá? Então é uma ação cível, ação de indignidade. Olha só, essa ação, ela deve ser proposta no prazo decadencial de 4 anos. Então ela deverá ser proposta no prazo decadencial de 4 anos, contados os 4 anos da abertura da sucessão. Então deveremos propor essa ação no prazo decadencial de 4 anos, contados da abertura da sucessão. Lembre-se que a abertura da sucessão se dará com a morte. Beleza. Essa ação de indignidade vai ser proposta pelos demais herdeiros, legatários, ou ainda, e isso é novidade do Código Civil, é uma reforma recente de 2017, pelo Ministério Público. Detalhe, o MP, ele apenas poderá propor a ação de indignidade na hipótese do inciso 1
do artigo 1814, a hipótese do homicídio ou da tentativa do homicídio. Entende-se aí que nessa situação haverá um interesse público prevalente e por isso o Ministério Público poderá ajuizar, propor essa demanda. Beleza. Perceba o seguinte, essa demanda vai ser proposta e ela obviamente vai ter o devido processo legal. Tem que ter contraditório, tem que ter defesa, tem que ter recurso, tudo direitinho. E vai ter lá uma decisão declarando o sujeito como indigno. E aí? E aí que o indigno, artigo 1816, estará excluído da sucessão. O indigno, artigo 1816, ele estará, eu dizia, excluído da sucessão. Beleza? Olha só, essa exclusão do indigno é uma penalização pessoal. É, só do indigno. Daí porque, na indignidade, há representação. Como assim? Imagine que Caio é pai de João e Rui. João, pai de Ana. Caio morreu e João foi declarado indigno. Indigno porque foi João que matou o pai. Ok. O que acontece aqui então? Rui vai receber 50% do patrimônio e Ana representa João na herança de Caio. Ana, então, receberá 50% do patrimônio. Tá aí. A dinâmica é esta. A dinâmica é esta, tá? Veja você que o efeito da indignidade é pessoal. Diz respeito apenas a João. Agora, apesar de pessoal, o artigo 1816 é claro em dizer que esses efeitos, eu costumo dizer em aula, são pegajosos. Aderem lá a João. Pegajosos em qual sentido? Se Ana for menor, por exemplo, o juiz vai ter que nomear um terceiro para gerenciar o patrimônio de Ana. Então teríamos que nomear um terceiro para gerenciar lá o patrimônio de Ana. Claro, porque João não pode ver a cor do dinheiro. Se Ana morrer primeiro que João, este patrimônio que João foi declarado indigno e que foi para Ana, não poderá ser endereçado a João a título de herança de Ana. Não pode. Não é viável. Luciano, o indigno pode ser perdoado? Pode. E a isso nós chamamos, com base no artigo 1818, de reabilitação do indigno. O indigno pode ser perdoado, o indigno pode ser reabilitado. É a reabilitação do indigno. E essa reabilitação pode ser de duas maneiras. Ela pode ser expressa ou tácita. A expressa está no caput do artigo. A expressa está no caput do artigo. Tá? Sujeito, após saber do ato de indignidade, através de testamento ou outro instrumento autêntico, reabilita, perdoa. Então minha filha tenta me matar e eu, posteriormente, em um testamento, a reabilito, a perdoo, ou em outro instrumento autêntico. Nesta circunstância, ela herdará normalmente. Normalmente. Completamente afastada da indignidade. Mas o parágrafo único nos diz que esta reabilitação pode ser tácita. Tácita em qual sentido, Luciano? O sujeito, após o ato de indignidade, faz um testamento ou outro instrumento autêntico, mas não perdoa expressamente o indigno. Não tem lá um perdão expresso do indigno, mas ele deixa lá 2, 3% do patrimônio para esse indigno. Você teve um perdão tácito. O indigno sucederá no limite da deixa patrimonial. 2%, 3%, que seja. Beleza.
Além da indignidade, nós temos a deserdação. Então, além da indignidade, nós temos a deserdação. A deserdação é um instituto da sucessão testamentária. Então, é um instituto mais restrito. Sucessão testamentária, cujo objetivo é afastar o herdeiro legítimo necessário. Então, o Instituto de Sucessão Testamentária, cujo objetivo, eu dizia, é afastar o herdeiro legítimo necessário. Luciano, por que eu não afasto os demais herdeiros, não deserdo os demais herdeiros? Porque você não precisa. O facultativo, ele não necessariamente é seu herdeiro. Basta que você nomeie outra pessoa no lugar. Tá? Então, você só precisa deserdar efetivamente herdeiro legítimo necessário. Ok. Eu vou deserdar com base em qual argumento? Qual base legal? As causas de deserdação são as mesmas da indignidade, estão lá no 1814, e podem ser ainda as do artigo 1962 e 1963, que trabalham com deserdação dos descendentes pelos ascendentes e dos ascendentes pelos descendentes. Tem lá relações ilícitas, né? Falta de amparo, basta você dar um confere. São as nossas causas de deserdação. 1814, 1962 e 1963, todos do Código Civil. Assim como a indignidade, a deserdação demandará processo. Teremos que ter uma ação de deserdação. Então vai ter que ter processo, vai ter que ter uma ação de deserdação. Beleza. Essa ação deve ser proposta no prazo decadencial de 4 anos também. Mas cuidado agora. 4 anos contados da abertura do testamento. Então, o nosso prazo agora será decadencial de 4 anos contados da abertura do testamento. Ok? Então, são 4 anos da abertura do testamento, não da abertura da sucessão. Aí vai ter devido processo legal, contraditório, tudo direitinho, e o sujeito será deserdado. Deserdado. Beleza? Então vencemos aí, meus amigos, a nossa revisão de hoje, né? Olha só, vimos um tema da parte geral, desconsideração, um tema muito bacana, porque pode cair na questão de civil, como a questão de consumidor, como a questão de processo civil, não é verdade? Vimos o tema alimentos, um tema que cai muito em prova, fizemos uma larga revisão, alimentos naturais, necessários, transitórios, gravídicos, sujeitos obrigados, súmulas importantes do STJ, e verificamos ainda 2 institutos de direito sucessório, uma aposta para sua prova, indignidade e deserdação. Eu desejo, do fundo do meu coração, com toda a minha força, que você faça uma excelente prova. Eu tenho certeza que você se preparou, você assistiu o nosso curso, viu as nossas aulas, marcou o teu vade-mecum, não é verdade? Fez o estudo necessário, o momento da preparação já passou. Você pode agora revisar uma coisa ou outra, até para tranquilizar um pouco o seu coração, mas se lembre, na véspera da prova, de tirar um período para um descanso, não é verdade? Um descanso intelectual, para que você chegue afiado na sua prova. Lembre-se que atletas de alto rendimento, eles não treinam forte na véspera da prova. Um corredor de maratona não faz uma maratona no dia anterior à corrida, não é verdade? Porque senão ele chega na maratona estourado. Você não vai chegar na sua prova estourado, você tem que chegar bem. Então é uma fase de lapidação. Tire um período para o descanso, faça uma coisa que lhe agrada, fique com alguém que enche o seu coração de alegria, não é verdade? Para que você chegue na sua prova com astral massa, com astral lá em cima e tenha a calma e a oportunidade de fazer um excelente trabalho. Estaremos juntos após a sua prova, na nossa correção da prova, indicando possíveis recursos, e eu estarei aqui na torcida com você em energia e em pensamento no domingo para que você arrebente. Um beijo no seu coração e até a próxima.